Boa noite, queridos, graça e paz. Deus abençoe sua vida. É um privilégio estar aqui com os irmãos. A primeira oportunidade que eu estou tendo esse ano, né? E falando em ano novo, o ano novo é sempre um tempo que nos enche de esperança, não é mesmo? Nós viramos a página do calendário e quase que por um instinto nós sentimos esse convite para renovar nossos propósitos. Nós pensamos em traçar novas metas, nós pensamos em sonhar com um futuro diferente. E esse sopro de novidade, essa chance de recomeçar que o novo do ano novo nos oferece. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que o calendário vira, ao mesmo tempo em que as coisas são novas sobre uma perspectiva, a vida nos mostra que há uma verdade inegável que não muda. Aliás, nem tudo muda. Alguns desafios, talvez aqueles que são mais profundos, que tocam a essência de quem somos, de como vivemos, esses permanecem os mesmos, esses permanecem iguais. É justamente sobre esses velhos desafios que nós estamos falando todas as noites ao longo desse mês. Por isso a nossa série chama Ano Novo, Desafios Antigos. E pensando um pouco sobre isso, sobre esses antigos desafios, existem alguns que permanecem e que não são fáceis. Na verdade, os mais difíceis são aqueles que constantemente permanecem, né? E eu quero tratar hoje com vocês daquilo que é absolutamente fundamental para a nossa caminhada. Eu chamei do desafio da disciplina. Quem aqui nunca se viu lutando para manter algum hábito importante? Quem de nós nunca lutou para manter alguma coisa que é importante para nós? Seja na alimentação, seja nos exercícios físicos, ou até em algo mesmo que nós amamos fazer, mas que exija constância. Algumas coisas, elas não são difíceis apenas, mas elas também exigem constância. E aí é um desafio maior, o desafio da disciplina, da constância. E na vida cristã, irmãos, não é diferente. Nós, quando queremos crescer, e nós queremos crescer, nós queremos nos aproximar de Deus, nós queremos viver para glorificar a Deus, e nós para isso encaramos esses desafios, o desafio de sermos disciplinados. A rotina, as inúmeras distrações, até mesmo a nossa própria natureza, jogam sempre contra isso. Muitas vezes nos puxam para longe de uma vida espiritual que seja constante, organizada, intencional. Como nós podemos então enfrentar esse desafio da disciplina? Especialmente quando o assunto é nossa leitura diária da palavra, nossa vida de oração, nosso tempo devocional. Será que existe algum tipo de segredo, de atalho para a constância que nós tanto almejamos? A palavra de Deus nos oferece uma perspectiva muito clara e ao mesmo tempo profundamente desafiadora. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, eu quero ler com você os versos 7 e 8. Os versos 7 e 8 de 1 Timóteo, capítulo 4. Lembrando aqui que Paulo está dando uma série de instruções, de conselhos, de direções para Timóteo, principalmente que estava lidando em Éfeso com um grupo muito sectário, um grupo com ensinos muito contrários àqueles que Paulo havia fundamentado. E aí ele traz uma série de conselhos, e o verso 7 e 8 eles são uma parte desses diversos conselhos que Paulo oferece a Timóteo. E ele diz assim: mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor,
mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Bom, a gente vai dar uma olhada nesse texto com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de atenção, tentando encontrar principalmente a compreensão desses dois pontos. O que significa esse exercitar-se que Paulo diz a Timóteo que ele deveria praticar, e o que é essa piedade que o apóstolo Paulo está dizendo para ele, que é tão valiosa, tão importante, tão fundamental. E olhando novamente para o texto, lá no verso 7, ele diz assim, mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. E aí ele diz, exercite-se pessoalmente na piedade. Bom, primeiro ele usa esse verbo exercitar-se, e originalmente essa palavra é aquela que nos deu a palavra ginástica. Então a nossa palavra ginástica, ela tem origem nesse verbo que aqui é traduzido por exercitar-se. Então o apóstolo Paulo, ele começa dizendo a Timóteo, olha, desenvolver a piedade, desenvolver uma vida cristã mais profunda, caminhar com Cristo de maneira mais madura, isso não é um convite passivo. Ao contrário, é uma ordem, é um imperativo para um treinamento ativo, intencional, contínuo. Exercitar-se na piedade, desenvolver essa piedade, é o paralelo que Paulo está fazendo aqui com um atleta que se dedica com afinco para desenvolver os seus músculos, para desenvolver suas habilidades. E ele diz que o cristão então é chamado para se dedicar com igual ou maior intensidade na sua vida espiritual do que um atleta é chamado para desenvolver suas habilidades como atleta. Na época de Paulo, as cidades gregas possuíam ginásios. Aliás, da cultura grega é que nós temos toda essa questão de esportes, da prática de esportes como competição. E havia muitos ginásios onde os jovens se exercitavam nus. Inclusive essa palavra ginástica tem a origem dos jovens nus estarem ali praticando. E a nudez era um símbolo de entrega total. Era um símbolo de dedicação total, de busca pela excelência naquilo que estava sendo feito, sem absolutamente nada mais atrapalhar. E Paulo usa essa imagem, que é uma imagem familiar para todos que estavam lendo ali, ouvindo o que Paulo estava falando, para contrastar essa dedicação física com a dedicação espiritual. Ele não está condenando o exercício físico. Ele não está dizendo para Timóteo escolher um ou outro. Ele está dizendo, faça os dois. Mas ele está dizendo, a piedade, o exercício espiritual tem muito mais benefícios, porque o exercício físico nos traz grandes benefícios nessa vida, é a expressão que Paulo usa. Mas o exercício espiritual produz benefícios nessa vida e na vida que há de vir. Então há benefícios muito mais amplos. O que Paulo está fazendo aqui não é comparando se o exercício físico é valioso, se o exercício espiritual é valioso, se nós devemos escolher um ao outro, mas ele está colocando as duas realidades em perspectiva. E usando o exercício físico, que era uma realidade comum a todos aqueles que estavam ouvindo e lendo o que Paulo escrevia a Timóteo, como um parâmetro, como um fundamento. E essa compreensão do exercício físico servia para que Paulo pudesse ensinar algo ainda mais profundo e ainda maior. Mas Paulo fala para que ele se exercitasse pessoalmente na piedade. E essa palavra piedade aqui, ela tem uma compreensão às vezes muito errônea. E compreender piedade é crucial. Aqui, a palavra, de novo, a palavra original aqui que Paulo está traduzindo como piedade, não se refere a um sentimento. Não é um sentimento de, eu amo Deus, então eu gostaria que as coisas fossem como Deus quis. Um sentimento de, eu gostaria de fazer o melhor para que Deus fosse honrado. Não é só um sentimento, mas também não é uma religiosidade superficial.
eu obedeço aqui ou ali, eu faço algumas coisas que o Senhor quer. Não. O que Paulo está dizendo a Timóteo aqui é que a vida que ele deveria viver deveria ser uma vida de reverência a Deus, mas uma reverência que se manifestasse em ações concretas, num caráter transformado e numa vida de santidade. Essa é a piedade para Paulo aqui. A piedade para Paulo não é só aquela pessoa que fala de forma mais mansa, mais calma, mais amorosa. Não é só aquela pessoa que age, às vezes a gente confunde piedoso com lento, né? A pessoa é um pouquinho mais lenta, assim, nas suas reações, nas suas palavras. A gente olha e diz, olha que pessoa piedosa. Paulo está dizendo que não é isso. A piedade é uma vida de reverência, mas que se manifesta num caráter transformado, numa vida de santidade e de ações concretas que glorifiquem a Deus. Piedade para Paulo é uma devoção prática. Muito mais do que algo que nós fazemos no culto, piedade para Paulo é a sua própria vida. É o estilo de vida que honra a Deus em todas as suas esferas. Piedade não é apenas o que eu faço, mas é a maneira que eu penso, que eu sinto, que eu enxergo, que leva àquilo que eu estou fazendo. É uma atitude de mente e de coração, que traduz a obediência, a busca por santidade em todas as áreas da nossa vida. O desafio da disciplina, irmãos, começa com a compreensão de que a vida cristã não é estática. A vida cristã, ela é dinâmica. Desenvolver a sua vida cristã exige esforço, exige dedicação, exige compromisso pessoal. Isso aqui é algo interessante, porque Paulo diz para Timóteo, exercite-se pessoalmente na piedade. Ou seja, é algo que cada cristão individualmente deve buscar. É algo que nós recebemos ferramentas no coletivo, mas cujo esforço e a realidade pessoal de cada um de nós faz parte e faz a diferença. Não é algo que acontece por osmose, irmãos, não é algo que acontece por acaso, mas é um exercício deliberado, é um chamado pessoal, intransferível. Exercite-se pessoalmente. Ninguém pode fazer isso por nós. Nós precisamos ter essa compreensão. O chamado do desenvolvimento da nossa espiritualidade é um chamado para que nós dediquemos tempo, energia, recursos, vida para que ela aconteça. Ela não vai acontecer por acaso, ela não vai acontecer porque eu escutei uma palavra e eu gostei dela. Aquilo pode ser o ponto de partida, mas eu preciso me dedicar. Eu lembro que há 1 ano e meio atrás eu fui no médico e o médico começou a me receitar o 6º remédio contínuo que eu deveria tomar. Eu tomava um para diabetes, um para triglicerídeos, um para pressão alta, e eram os outros que tinham, e ela estava me passando o 2º para pressão. E eu falei, meu Deus. E eu falei para a médica, doutora, eu sou novo, eu só tenho 48 anos, não é possível. Falou, mas você está estragadinho, ela falou. Eu falei, não, mas não é possível tanto remédio assim. Quando eu chegar com 96 anos, quantos remédios eu vou estar tomando? Eu vou ser o dono da farmácia. E aí ela falou, você precisa fazer exercício. E ali ela me deu uma ferramenta. Mas aquilo não resolveu nada. Eu voltei para casa e continuei tomando os remédios. Aqui, a nossa espiritualidade é a mesma coisa. Esse nosso coletivo, ele vai expor o que nós precisamos, o que Deus quer de nós, o que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos mudar em nossa vida. Mas eu posso abraçar tudo aquilo e ir para casa e dizer assim, muito legal, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço nada. Se eu tivesse ido para casa, comprado o 6º remédio e dito, não, eu entendi, não quero fazer exercício, é muito bom isso, vou continuar tomando. Eu estaria tomando todos esses remédios. Assim como nós, muitas vezes, estamos há anos na igreja, ouvindo pregação atrás de pregação, saindo impressionado da igreja, pregação atrás de pregação, dizendo, olha que palavra boa, remoendo aquela palavra, motivados na segunda-feira, semana após semana, mas depois nós não fazemos o que tem que ser feito.
O que Paulo está dizendo aqui é que as ferramentas são fornecidas pelo Senhor através da sua igreja, mas nós precisamos utilizá-las para que a nossa vida seja mudada e transformada. Eu demorei a ir para a academia, porque assim como grande parte de nós, toda segunda-feira alguma coisa acontecia. Segunda-feira é o pior dia para você começar alguma coisa. Nunca começa segunda-feira. Eu comecei numa quinta-feira. Funcionou. Maravilha, estou lá até hoje. Não tomo nenhum mais dos 6 remédios. Graças a Deus. E ao meu bolso, que fica muito feliz com isso também. Mas eu poderia estar tomando todos eles. Assim como nós estamos muitas vezes precisando ouvir mais uma palavra, mais uma palavra, mais uma palavra, para ter mais uma dose de ânimo para a nossa vida espiritual, porque nós não estamos fazendo o que precisa ser feito. Então, guarde isso no seu coração. A vida espiritual exige que nós nos dediquemos. É um chamado pessoal e intransferível a cada um de nós. Mas o texto continua. No início do verso 8, o apóstolo Paulo diz assim: pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo. Olha que interessante. De novo, Paulo não está fazendo Timóteo escolher. Paulo está estabelecendo um contraste importante aqui. O exercício físico tem o seu valor, mas a piedade tem um valor superior. Em tudo é proveitosa, como diz algumas traduções. O pouco proveito, ou tem o seu valor, de Paulo aqui, não significa que o exercício físico é inútil, mas significa que ele é limitado. Os benefícios do exercício físico são temporais. Saúde, bem-estar, boa forma, a mente mais saudável. Tem grandes benefícios, mas eles não atingem a eternidade. Eles não tocam a eternidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eles duram enquanto a vida terrena dura. E talvez a nossa vida, talvez não, certamente a nossa vida terrena terá muito mais qualidade a partir do exercício físico. Nós envelheceremos com muito mais saúde, mas nós teremos a limitação da vida. E na cultura greco-romana, irmãos, havia uma enorme valorização do corpo, da estética. Hoje nós temos uma cultura assim também. Paulo não está desconsiderando isso. Paulo não está dizendo isso aí é vaidade, é besteira. Não, Paulo está apontando para uma realidade superior. Ele está dizendo, faça isso. Mas eu te apresento aqui algo que, ao mesmo tempo que você faz isso, você também tem essa outra realidade que vai te dar benefícios também e que são superiores. E que tudo isso pode te dar plenitude. Ele está, de certa forma, corrigindo uma distorção de valores, onde o temporal acaba ofuscando o eterno. E Paulo está corrigindo isso. A piedade, por outro lado, é proveitosa para tudo. A piedade, nas palavras aqui do próprio apóstolo Paulo, a piedade tem valor para tudo. Isso significa que os seus benefícios se estendem a todas as áreas da vida: mental, emocional, relacional e crucialmente espiritual, irmãos. Mas os seus efeitos não se limitam a essa vida. Seus efeitos alcançam a eternidade. A disciplina espiritual não nos prepara apenas para nós vivermos bem aqui, mas nos prepara para viver eternamente com Cristo. É um investimento com um retorno eterno. Nós vemos parte do resultado, e parte do resultado é eterno. E só um parênteses aqui, irmãos. Se a piedade é um exercício, quais são as modalidades desse treinamento, desse exercício? O texto não vai listar explicitamente isso. Mas se nós olharmos para outros textos e olharmos inclusive o benefício que a fé reformada nos dá sobre vivermos todas as esferas da nossa vida para a glória de Deus, a gente vai ter algumas disciplinas espirituais que vão nos dar esse crescimento, esse desenvolvimento. Nós poderíamos pensar, por exemplo, que todo exercício ou todo esporte que nós fizermos vai ter um manual de regras. Vai ter uma forma de treinamento. O treinamento é diferente para cada esporte que se pratica. O treinamento não é o mesmo. Cada um tem seu próprio tipo de treinamento. E cada um tem suas próprias regras. Um esporte é diferente de outro esporte. E aí, nós olhando para isso, nós vamos olhar para um manual de treinamento que nós temos para a vida espiritual, que são as Escrituras.
E a gente podia olhar dentro dessa metáfora toda que Paulo criou aqui, da importância da leitura e da meditação na palavra de Deus. Como nós ouvimos a voz do nosso treinador, a voz do nosso Senhor. Sem ela, irmãos, o nosso exercício é ineficaz. É um treinamento que não vai nos levar a resultado. É a mesma coisa que você praticar um esporte treinando para outro esporte. Ele vai ser ineficaz naquilo que você está fazendo. Então nós podemos pensar na primeira disciplina espiritual importante para nós, em que nós precisamos de disciplina, na leitura e na meditação da palavra de Deus. É através dela que nós conhecemos a Deus, conhecemos sua vontade e somos transformados. Nós podemos pensar como disciplina espiritual na oração, na vida de oração, que é a forma como nós nos relacionamos com Deus. Não apenas aquela oração que nós estamos acostumados de pedir, mas uma adoração, uma oração que adora, que confessa, que agradece, que intercede. É o respirar da nossa alma. Uma vida de oração disciplinada, irmãos, nos coloca diante da presença de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Nós podemos pensar no nosso tempo devocional organizado. É muito difícil para nós termos um tempo devocional organizado, porque a nossa vida ela sempre tem aquelas variações de agenda que fogem do nosso controle. Nem sempre nossa agenda consegue ser organizada como nós gostaríamos. Existem elementos que fogem do nosso controle. Mas o devocional é como o ginásio onde nós treinamos, onde as disciplinas são praticadas intencionalmente. Pense nisso. Para que você hoje faça um exercício físico, você precisa ir a algum lugar. Então, dependendo do esporte que você pratica, você precisa ir para um lugar específico para treinar aquele esporte. Você faz musculação, por exemplo. Você precisa sair da sua casa e ir para algum lugar. Seja até mesmo no prédio, na academia do prédio, ou em alguma academia, onde quer que seja. Mas você precisa intencionalmente se movimentar em direção àquilo. Aqui o devocional é a mesma coisa, irmãos. Se nós não fizermos isso intencionalmente, se isso não fizer parte da nossa agenda como outras coisas fazem, nós não encontrarmos um tempo específico, um lugar específico, uma forma específica de buscarmos a Deus, nós nunca vamos conseguir fazer do nosso exercício devocional uma prática constante e organizada. Aqui, a organização e a constância são a chave, que vão combater inclusive a desculpa que nós temos de falta de tempo, de desordem, e vão nos permitir ter uma vida devocional saudável. A fé reformada, irmãos, ela sempre enfatizou os meios da graça, né? A palavra, os sacramentos, né? O batismo, a ceia e a oração. A disciplina nessas áreas, irmãos, nunca será legalismo. Às vezes nós ouvimos pessoas chamando de legalismo nós abraçarmos e olharmos para os meios de graça como algo necessário para a nossa vida. Não, sempre serão a resposta amorosa de um coração grato, que busca crescer na graça, crescer no conhecimento. É a ferramenta que Deus nos deu para a nossa santificação. São essas disciplinas espirituais, irmãos. A gente precisa valorizar isso, porque é isso que o Senhor nos deu para que nós possamos crescer em fé e em santidade. O desafio da disciplina não é apenas a gente saber o que tem que fazer, mas é a gente fazer com intencionalidade e constância. Eu não sei se você toca algum instrumento musical. Como pastor, era óbvio que se eu tocasse algum instrumento musical, isso ajudaria muito o meu ministério. Quantas vezes eu já fui, por exemplo, em algum momento onde tive oportunidade de evangelismo ou algum grupo familiar e não tinha um músico lá, né? Se eu tocasse, eu poderia contribuir ali. E eu, por muitas vezes na minha vida, eu tentei aprender um instrumento musical. Eu sou completamente surdo para isso. Eu não consigo diferenciar o dó do ré. Para mim são a mesma coisa. Eu só sei se a música é bonita ou feia. São as únicas coisas que eu entendo de música, são isso. Mas eu tentei aprender muitas vezes. E onde eu esbarrava quando eu ia aprender a música? Não era em entender, eu entendia toda a lógica. Aquilo é matemática, eu gosto de matemática. Música é matemática.
E eu entendia muito bem como funcionava, como faria os acordes, as variações. O problema era que tinha que ficar por horas repetindo a mesma coisa. E aquilo era insuportável para mim. Nós temos dificuldades. Talvez para você consiga ficar 1 hora fazendo a mesma coisa. E se você consegue, se essa é uma qualidade sua, vá aprender um instrumento musical, porque você vai ter grande condição de aprender, porque grande parte da questão musical é a constância, é o treinamento, é a repetição. Ninguém se torna um bom músico tocando uma vez por semana. O bom músico, ele vai desenvolvendo ao longo da sua vida, tocando diversas vezes. Bom, resultado, eu não sei tocar nada, porque me falta disciplina para repetir aquilo várias vezes. O problema é que eu vivo sem tocar um instrumento musical. Posso ter alguns prejuízos, mas eu vivo sem. Agora, o problema é que quando me falta disciplina na minha vida espiritual, são realidades com as quais eu não posso viver sem. Eu não consigo viver saudável sem uma vida espiritual saudável, sem devocional, sem leitura e meditação da palavra, sem uma vida de oração. Eu não consigo ser saudável se eu não tiver essas disciplinas espirituais. Então nós precisamos encontrar meios e buscar meios para que a gente crie hábitos. Começando pequeno, eu sempre tenho dito isso. Se você não faz um devocional hoje, irmão, faça um devocional amanhã de um versículo só. Não precisa ser de um capítulo. Não precisa começar a ler 4 capítulos por dia para ler a Bíblia em um ano. Leia um versículo. Seu cérebro vai recompensar você. Vai haver uma recompensa porque você conquistou alguma coisa. E no segundo dia aquilo será mais prazeroso. E daqui a alguns meses você está fazendo continuamente um exercício devocional. Comece seu tempo de oração com 2 minutos. São 2 minutos a mais do que você já ora hoje. Ah, é pouco, 2 minutos dá para nada. 0 dá para menos ainda. Não é? 2 minutos dá para falar 2 minutos a mais do que nenhum minuto. E 2 minutos vai ser uma conquista. E daqui a pouco você está orando 5 minutos, e você está orando 10 minutos, e daqui a pouco você está orando a cada momento, em cada lugar onde você está fazendo a sua oração. Nós precisamos começar, irmãos. Assim como o exercício físico é começar. Não dá para a gente chegar segunda-feira e dizer: agora eu treino 3 horas por dia na academia e minha dieta é estritamente organizada. Não chega na quarta. É assim que acontece com todo mundo, porque nós queremos uma mudança radical. O evangelho não é feito de eventos, o evangelho é feito de processos. A nossa transformação não é um evento, a nossa transformação é um processo que dura a vida inteira. E quando chegar lá, aquele texto que diz que aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, sabe o que aquele texto está dizendo? Que quando a gente chegar no dia de estarmos ali, de sermos levados para o Senhor, seja pela morte, seja pela volta do Senhor, naquele dia ainda haverá corruptibilidade em nós. É um processo que leva a vida inteira e que só vai poder ser finalizado em um milagre do Senhor, que é essa transformação final. Ou seja, você vai gastar sua vida inteira sendo transformado e não vai chegar à perfeição quando você encerrar sua carreira. E aí nós queremos que as coisas aconteçam como eventos. Agora mudou tudo. Agora eu vou ler a Bíblia em 6 meses. Agora eu vou orar 1 hora. Agora eu vou fazer um devocional de 2 horas. Não vai funcionar, irmão. Comece devagarzinho. Tenha paciência, confie nos processos e você certamente vai desenvolver sua vida espiritual de uma forma muito especial. Bom, por fim, o final do verso 8 diz assim: porque ele diz que o exercício físico tem algum valor, a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. É interessante que ele diz para Timóteo, de forma imperativa: exercita-te na piedade. E agora ele fala da promessa que há para quem se exercita na piedade. Há uma promessa de vida plena em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é: a piedade tem valor na vida presente. Nós temos benefícios na vida disciplinada com Deus agora. Quais são eles? Paz, propósito, sabedoria,
discernimento, resiliência diante das provações, alegria, esperança. Não é uma vida sem problemas, mas uma vida onde, com Deus no centro, nós somos capacitados a passar pelas dificuldades que nós enfrentamos. Então a piedade hoje tem muitos benefícios, mas existem benefícios de uma vida futura. A promessa de vida eterna, da glória futura com Cristo. A disciplina espiritual nessa vida, irmãos, é um preparo para a eternidade. É a garantia de que o nosso exercício não é em vão, mas que tem um alvo glorioso. Coloca nosso coração em perspectiva, nossa vida em perspectiva, a eternidade diante dos nossos olhos. Toda essa promessa e todo esse propósito da piedade vão apontar exclusivamente para Cristo. Porque é Cristo que nos capacita a viver uma vida piedosa, irmãos. É nele que nós encontramos a força para a disciplina. É por meio dele que todas as promessas são o sim e o amém. A disciplina não é um fim em si mesma, mas é um meio para um relacionamento mais profundo e frutífero com o nosso Senhor. A disciplina espiritual, irmãos, não pode ser um fardo para nós, mas um privilégio que nos leva a uma vida mais abundante com Cristo. É a resposta ao amor de Deus, é a busca a uma comunhão mais íntima com Ele. A promessa que Paulo nos dá deve ser a motivação para a nossa disciplina. Vale a pena o esforço, porque nós vamos usufruir dele em toda a eternidade, diante do nosso Deus. Bom, esse ano, como todo ano, sempre vai nos convidar a renovar nossos propósitos, nossos desafios, mas também a olharmos para aquilo que é profundo e constante sobre a nossa vida. Olhar para a necessidade de disciplina que nós temos. Eu queria encerrar com 3 rápidas aplicações, 3 rápidas lições para você guardar no seu coração. Se você está aí pensando, bom, o que eu faço agora? Não vá chegar amanhã e dizer, agora mudou tudo aqui em casa. Desliga a televisão, não tem mais computador, não tem mais celular, vou acabar com o plano de 3G, agora nós vamos orar e jejuar 24 horas. Não vai, terça-feira alguém da sua casa vai me ligar e dizer, pastor, vem aqui que eu vou matar fulano. Não vai funcionar. Tenha paciência. Dê passos em direção a isso, mas tenha paciência. Eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei na academia, quando eu fui, naquele 1 ano e meio atrás, eu fui numa academia que eu havia treinado quando eu tinha 17 anos. Fazia 31 anos que eu tinha treinado com a mesma pessoa. A academia está lá e eu acho que os equipamentos inclusive eram os mesmos de quando eu treinava. Academia raiz mesmo. E aí eu cheguei lá e falei com a pessoa, me apresentei, contei a história, ele lembrou de mim. E ele era atleta da academia na época. E aí eu falei para ele, olha, faz 30 anos que não treino nada. E aí ele falou para mim, eu vou te passar um treino, vem comigo. Ele me passou 3 exercícios. Aí quando eu esquentei, ele falou, agora você vai embora. Eu, como assim? Agora que eu estou animado? Não, vai embora, senão amanhã você não aguenta fazer nada. No outro dia, para eu lavar o cabelo, eu tinha que pegar meu braço assim, encostar no box, botar a mão. 3 exercícios que ele passou. Você já imaginou se ele tivesse deixado eu treinar o que eu queria treinar? Era ambulância no outro dia. 30 anos de inatividade resolvidos num dia não vai resolver. Assim é a nossa vida espiritual, nós precisamos de passos pequenos. Então guarde seu coração. Eu sei que a gente se anima quando a gente pensa na possibilidade de crescimento espiritual. Em primeiro lugar, priorize seu encontro diário com Cristo. Seja na oração, seja na leitura da palavra. Priorize. Não espere a vontade de ler ou de orar surgir. Discipline-se para buscar a presença de Jesus intencionalmente. Comece pequeno, comece com alguns minutos. Mas separe um tempo, separe um lugar específico, longe das distrações, para você mergulhar na Bíblia, para você conversar com o Pai. Lembre-se, irmãos, que Jesus, mesmo em meio a uma vida agitada que ele tinha, sempre com gente ao redor dele, ele priorizava o tempo a sós com o Pai.
Faça da leitura da palavra seu alimento diário. Comece com um devocional, se você tem dificuldade da leitura. O devocional vai ter um texto para você ler, vai ter uma explicação sobre ele. Faça dessa leitura o seu respirar constante. Priorize isso, busque isso, dê passos em direção a isso. Isso vai fortalecer sua fé. Isso vai direcionar seus passos. Isso vai produzir disciplina espiritual e sustentar a sua jornada ao longo dos dias. Então, em primeiro lugar, priorize o encontro diário com Cristo. Em segundo lugar, cultive a piedade. A piedade precisa ser um treinamento contínuo, com os olhos fixos em Jesus. Não no que eu estou fazendo, mas na glória de Deus. Entenda, irmãos, que a vida cristã, ela é uma maratona. Ela não é uma corrida de curta distância. Ela é uma maratona. Daqui para frente, por todos os dias da sua vida, até que o Senhor te recolha, você vai caminhar com Cristo. A piedade não é um destino, mas ela é parte do processo de crescimento, parte do processo de santificação. Nenhum atleta treina uma vez só. Quando nós nos reunimos, 1º de maio, por exemplo, nós nos reunimos, vamos para Pedro Barros, chega lá, tem o futebol. Muitos irmãos que ficaram o ano inteirinho, o único exercício que faziam era do sofá para a cama, da cama para o sofá, vão jogar bola. Quando chega no final do dia, irmãos, o que tem de homem lá é gelo no joelho, é gelo no pé, é gelo nas costas. Aí na hora de subir no ônibus, você vai lá, o que foi, irmão? Fui inventar de jogar bola. No dia seguinte, aquela tragédia para levantar. Chega no domingo na igreja, irmão, rapaz, passei a semana inteira dolorido. Por quê? Porque do nada quer fazer o que nunca fez. O evangelho é um processo de treinamento contínuo. Ninguém treina uma vez só. A gente treina diariamente. Você é chamado para exercitar sua fé, irmãos, com persistência, com perseverança. Não desanime com as falhas, com os dias que pular o devocional. Eu preciso, estou atrasado 7 dias no meu devocional, tenho que ler tudo junto. Não, deixa os 7 dias lá, começa do hoje de novo. Não desanime com a sua falta de motivação, você não é o único. Volte-se para Jesus, volte-se para Cristo. É nele que nós encontramos a força que nós precisamos. É nele que nós encontramos a capacitação, o encorajamento que nós precisamos. Confie nele. É Ele quem nos dá força, irmãos, para nós nos exercitarmos na piedade, para que nós sejamos então transformados à sua imagem e semelhança. Priorize seu encontro diário com Cristo. Cultive a piedade como um treinamento contínuo. Em terceiro lugar, viva a disciplina espiritual como um testemunho do poder transformador de Jesus. A promessa da piedade é para a vida presente e para a futura. Uma vida disciplinada não beneficia apenas você, mas vai te tornar um farol para muita gente ao seu redor. Vai beneficiar muita gente na sua casa. Vai beneficiar muita gente no seu círculo de amizades, de relacionamentos, no seu trabalho. Deixe que a constância, sua constância na fé, sua alegria em meio às provações, sua esperança inabalável apontem para Jesus. Porque uma vida disciplinada produz isso. Produz capacitação para o momento da crise. Que sua disciplina, meu irmão, em buscar a Deus seja um testemunho vivo de que Deus tem transformado a sua vida. De que Cristo é o único que realmente satisfaz a nossa vida por completo. Minha oração é que a sua piedade, meu irmão, reflita a glória de Jesus e convide muitos outros a desejarem essa mesma transformação. Você é um testemunho vivo do poder do Evangelho. Quando nenhum outro milagre acontecer ao seu redor, você será sempre o grande milagre do poder do Evangelho. Quando qualquer pessoa nesse mundo quiser saber se a palavra de Deus é verdadeira, ela não precisa de um sinal, de um milagre, de uma cura ou de outra coisa, porque ela tem você diante dela. E o que Deus fez na sua vida é a prova e o poder do poder transformador que o Evangelho realiza. Então permita que a sua disciplina
seja um testemunho para as pessoas ao seu redor, mostrando que Jesus Cristo realmente é o que satisfaz sua vida, seu coração e sua alma, para a glória de Deus Pai.